Mundo colorido. Bíblia dos Pequeninos, SBN Editora. A Criação, Gênesis 1 e 2. Deus criou o mundo e tudo que nele existe. Ele falou e passaram a existir o céu, a terra, a lua, o sol e as estrelas. Depois vieram as plantas e os animais. Mas com o homem foi diferente. Deus pegou o barro e com as próprias mãos formou Adão parecido com ele. Depois da costela de Adão, criou a mulher, que Adão deu o nome de Eva. Deus colocou Adão e Eva em um jardim chamado Éden. O dilúvio, Gênesis 6, 7 e 8. Houve um tempo que os homens se tornaram muito maus e Deus ficou muito triste. Mas Noé era diferente, amava e obedecia a Deus. Deus falou com Noé: constrói uma grande arca e coloca nela a sua família e um casal de cada espécie de animal. Noé obedeceu e depois que todos estavam dentro do barco, Deus fez chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E as águas cobriram a terra, mas Noé e todos que estavam dentro da arca foram salvos. O Mar Vermelho se abre, Êxodo 14. Deus libertou o povo de Israel que estava sendo escravizado no Egito. Quando estavam para atravessar o Mar Vermelho, o faraó e os seus soldados vieram atrás para pegar os israelitas. Deus falou para Moisés estender seu cajado e tocar as águas. Quando Moisés fez o que Deus mandou, o Mar Vermelho se abriu e revelou o caminho que o povo deveria seguir para chegar até o outro lado. O povo passou pelo caminho maravilhado. A lei de Deus, Êxodo 20. O povo caminhou pelo deserto até o Monte Sinai. Moisés subiu até o topo do Sinai para falar com Deus. Deus deu para Moisés os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Seu povo deveria obedecer a essa lei. 1. Amar a Deus. 2. Não ter outro Deus senão o Senhor. 3. Respeitar o seu nome. 4. Guardar o dia de descanso. 5. Honrar pai e mãe. 6. Não matar. 7. Não adulterar. 8. Não roubar. 9. Não mentir. E 10. Não cobiçar. Queda das muralhas de Jericó, Josué 6. Jericó era uma cidade cercada com grandes muralhas e eles zombavam de Deus e do povo de Israel. Josué recebeu de Deus uma ordem. 7 sacerdotes levarão trombetas e junto com os homens, mulheres e crianças rodearão as muralhas durante 6 dias em silêncio. Mas no 7º dia darão 7 voltas e no final da última volta, os sacerdotes tocarão as trombetas e o meu povo gritará. Quando o povo de Israel gritou, as muralhas de Jericó caíram. Sansão, Juízes 3 a 16. Sansão foi um homem escolhido por Deus e recebeu grande força. Ele não devia contar a ninguém que o segredo da sua força estava no cabelo. Ele venceu muitos guerreiros lutando sozinho. Certa vez, ele revelou o segredo da sua força para Dalila, sua mulher. Ela contou para os filisteus que cortaram seu cabelo e o prenderam. Sansão ficou arrependido e pediu a Deus a sua força de volta mais uma vez. Deus atendeu a sua oração e Sansão derrotou os filisteus derrubando o templo. Ruth, 1 a 4. Ruth era uma mulher da cidade de Moabe, casada com um dos filhos de Noemi. O marido e os filhos de Noemi morreram e elas ficaram viúvas. Noemi era da cidade de Belém, em Judá, cujo lugar ficava nas regiões montanhosas de Judá. Noemi resolveu voltar para sua terra e Ruth acompanhou sua sogra para cuidar dela. Em Belém, Ruth foi trabalhar nos campos de Boaz. Noemi ficou feliz, pois Boaz era seu parente e poderia protegê-la. Noemi agradeceu a Deus porque estava cuidando delas. Ruth era bela, humilde e carinhosa. Boaz se apaixonou e casou-se com ela. Davi, 1 Samuel 17. Israel estava em guerra contra os filisteus e o campeão deles era Golias. Guerreiro, gigante e feroz, ele desafiou Israel a escolher um homem para lutar com ele. Davi, um jovem pastor que levava alimentos para seus irmãos no acampamento, ouviu e aceitou o desafio. Davi foi até o riacho e apanhou 5 pedras, e armado com sua funda, foi enfrentar o gigante. Ele colocou uma pedra em sua funda, girou e atirou. A pedra voou e atingiu a testa do gigante, derrubando-o no chão. Davi venceu. Daniel 1 a 6. Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia.
mas Deus os protegeu. Deus deu a Daniel dons que o tornaram importante. Ele era fiel a Deus e orava todo dia. Com a inveja de Daniel, alguns homens da Babilônia tramaram um jeito de matá-lo. Pediram ao rei que fizesse um decreto que ninguém poderia orar a outro senão ao rei. Quem desobedecesse iria para a cova dos leões. Sabiam que Daniel oraria a Deus. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões e salvou Daniel. Jonas 1-3. Jonas era um profeta, e Deus ordenou que ele fosse a Nínive falar da sua palavra. Ele teria de anunciar ao rei e a todos os ninivitas, cidadãos de Nínive, que se arrependessem de suas maldades. Jonas desobedeceu a Deus e tomou um barco para outro lugar. Deus enviou uma tempestade e quando Jonas foi lançado ao mar, enviou um grande peixe que o engoliu. Arrependido, Jonas orou de dentro do peixe pedindo perdão a Deus. O peixe deixou Jonas na praia, que correu para Nínive cumprir a ordem de Deus. Aviso do nascimento de Jesus, Lucas 1. Um anjo foi enviado para uma cidade chamada Nazaré. Lá morava uma jovem chamada Maria. O anjo anunciou que ela será a mãe de um menino que se chamará Jesus. Ele será o Salvador do mundo. Maria ficou assustada, pois ela não era casada ainda. Como se tornaria mãe? O anjo explicou que seria uma obra de Deus. Maria aceitou e agradeceu a Deus. Nascimento de Jesus, Lucas 2. Maria e José estavam em Belém para atender a uma ordem do governador. Eles precisavam se registrar no censo que iria contar o povo de Israel. A cidade estava cheia e não havia lugar para passar a noite. Foram para uma gruta e, junto aos animais do estábulo, Maria deu à luz. Envolveu o menino em panos e o deitou numa manjedoura. Naquele momento, a estrela de Davi brilhou e os anjos apareceram para os pastores para anunciar que havia nascido o Salvador do mundo. Batismo de Jesus, Mateus 3. Estava João Batista batizando no Rio Jordão quando Jesus apareceu. Ele pediu a João que o batizasse. O profeta não queria, mas Jesus o convenceu de que era preciso dar o exemplo. Logo depois que Jesus saiu da água, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele como se fosse uma pomba. Na mesma hora, ouviu-se a voz de Deus dizendo que Jesus era seu filho. Começaria daquele dia em diante a missão de Jesus. Jesus chama seus primeiros discípulos, Mateus 4. Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia e viu dois irmãos. Um era Simão, também chamado de Pedro, e o outro André. Eles estavam lançando redes ao mar porque eram pescadores. Jesus os convidou. Venham comigo e eu os farei pescadores de homens. Eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Jesus encontrou Tiago e João logo adiante consertando redes. Jesus os chamou e eles também o seguiram. Jesus acalma a tempestade, Mateus 8. Jesus entra num barco e seus discípulos o seguem. Estavam no mar quando começou uma grande tempestade e as ondas sacudiam o barco. Jesus estava dormindo, quando os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salve a gente, senão vamos morrer. Jesus então perguntou: Por que estão com medo, homens de pouca fé? Ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e tudo se acalmou. Os discípulos ficaram maravilhados, pois até os ventos e o mar obedeceram Jesus. Jesus cura um paralítico. Mateus 9. Jesus estava na cidade de Cafarnaum e uma multidão enchia a casa onde ele estava. Alguns homens levavam um leito onde estava um paralítico para ver Jesus. Mas como a casa estava com muita gente, eles subiram no telhado e fizeram um buraco. Com muito esforço, eles desceram o leito com o paralítico pelo buraco até Jesus. Vendo a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Seus pecados estão perdoados. Levanta, toma seu leito e vá para casa. O homem ficou de pé, pegou sua cama e foi para casa. Jesus e a multiplicação dos pães e peixes. Lucas 9. Jesus estava ensinando a palavra e curando os enfermos, quando os discípulos vieram lhe falar que estava ficando muito tarde e muitos ali estavam sem comer. Jesus ordenou que os discípulos alimentassem o povo. Eles mostraram que o único alimento que possuíam era 5 pães e 2 peixes que um rapaz havia trazido. Jesus pegou os pães e peixes, olhou para o céu e orou. Depois deu graças e repartiu.
Pediu aos discípulos que distribuíssem os pedaços para todos que estavam ali. Foram alimentados mais de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Parábola da ovelha perdida, Lucas 15. Jesus contou a seguinte parábola. Um pastor tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Ele deixou as 99 e foi procurar a que se extraviou. Quando ele a encontrou, colocou-a nos ombros e voltou para casa todo feliz. Da mesma maneira, os céus fazem a festa e os anjos cantam quando o pecador se converte, porque o desejo de Deus é que todos se salvem. Jesus ressuscita Lázaro, João 11. Lázaro era um amigo muito querido de Jesus. Ele era irmão de Maria e Marta e moravam na cidade de Betânia. Certo dia, Lázaro ficou muito doente e suas irmãs mandaram chamar Jesus. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto. Marta e Maria estavam muito tristes. Jesus então pediu para ver Lázaro. Pediu para que removessem a pedra da entrada do túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. Na mesma hora, Lázaro saiu vivo. Jesus fez Lázaro viver outra vez. Todos que ali estavam ficaram maravilhados. Jesus abençoa as crianças. Lucas 18. Certa ocasião, estava Jesus ensinando o povo e algumas mães trouxeram crianças para que Jesus as abençoasse. E os discípulos, vendo-as correndo e saltando de alegria, repreendeu-as e não deixaram que elas chegassem perto de Jesus. Jesus, chamando-as para perto dele, ordenou: Deixe que venham a mim todas as crianças e não as impeçam, porque é delas o reino de Deus. Parábolas dos talentos, Mateus 25. Certo homem, antes de viajar, chamou seus servos e deixou com eles seus bens. Repartiu seguindo a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 5 talentos, ao outro 2 e ao terceiro 1. Quando voltou de viagem, reuniu seus empregados para a prestação de contas. O primeiro negociou e conseguiu mais 5 talentos, entregou 10. E o senhor ficou muito contente. O segundo negociou e trouxe mais 2 talentos, no total 4 talentos. O terceiro tinha enterrado o talento e devolveu o mesmo. O patrão ficou aborrecido. Deus nos deu saúde, habilidades e dons e depois vai querer saber o que fizemos com o que ele nos deu. Não enterre o seu talento. A ceia do Senhor, Mateus 26. Estavam todos reunidos quando Jesus pegou um pão e, abençoando-o, disse: Tomem este pão e comam. Ele simboliza o meu corpo. Depois pegou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos discípulos, dizendo: Bebam deste cálice. Todo este vinho simboliza o meu sangue, que derramei por vocês. E digo que desta hora em diante farão isto para lembrar do meu sacrifício. Toda vez que celebrarem este momento, terão comunhão comigo. A crucificação de Jesus, Lucas 23. Jesus tinha sido preso e castigado, foi julgado e condenado a morrer na cruz. Na cruz, Jesus perdoou a todos e pagou com a sua vida os pecados da humanidade. Aos pés da cruz estavam Maria e o discípulo João, que a pedido de Jesus a acolheu. Ao seu lado direito e esquerdo 2 ladrões. Um deles se arrependeu e foi salvo. Quando Jesus morreu, o dia escureceu e em pleno meio-dia a escuridão era tanta que parecia noite. A ressurreição de Jesus, Mateus 28. No primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo de Jesus. Lá elas viram que a pedra estava fora do lugar. Um anjo estava sobre ela e lhes disse: Não tenham medo, Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. E quando elas estavam no caminho para avisar os discípulos, Jesus apareceu e lhes disse: Não tenham medo, avise que eu vivo, e logo todos irão me ver. E fim. Se você gostou, inscreva-se no canal.